Fala cambada de preá. Tá começando mais um episódio do Resenha Canina, o seu podcast sobre cães, criação responsável e tudo que envolve a paixão pela sinofilia. Se você nos acompanha, já sabe, aqui a gente valoriza o que é nosso. E quando o assunto são as raças nacionais, a conversa fica ainda mais séria, porque defender essas raças é também defender cultura, história, território e identidade. E para esse papo de peso, a gente convidou um nome que vem fazendo história na criação do fila brasileiro, do rastreador brasileiro e do terrier brasileiro. Ele é responsável pelo canil Gazabar, conhecido por campeões como o Basalto, e por um trabalho consistente com raças de trabalho e função real. Quem tá com a gente hoje é Luciano Gaspar. Antes da gente mergulhar nessa conversa, um recado importante. Esse episódio tem o apoio da VetGrowth, suplemento de excelência para o desenvolvimento saudável do seu cão. Se você quer apoiar a saúde do seu parceiro e fortalecer nosso projeto, acesse agora o link exclusivo que está na descrição do episódio. VetGrowth, crescimento é compromisso. Luciano, tudo bem, Luciano? Seja bem-vindo. Opa, Cara, vamos começar. Como você entrou nessa... Qual foi o seu contato, assim, para você ingressar, e principalmente nessas raças nacionais? olha, na minha infância, né, eu tive muito contato com cães e eu era um leitor ávido aí das revistas Cães e Cia, né? Então, uma vez, eu, garoto, né, na década lá de 90, eu achei uma edição antiga da Cães e Cia que ela tinha uma reportagem sobre o rastreador brasileiro, né? Que é uma raça que tinha sido desenvolvida aí pelo Oswaldo Aranha Filho, e que ele conseguiu o reconhecimento dessa raça junto à FCI, tanto que o rastreador brasileiro, um fato que é pouco mencionado, ele foi a primeira raça brasileira reconhecida pela FCI, né? Na época, salvo engano, o presidente da CBKC, o senhor Ariovaldo Arnone, ele presidente do CBKC? Não. Ele tinha um cargo na FCI. Ele conseguiu, junto à FCI, o reconhecimento internacional da raça. Sendo que, em poucos anos depois, devido a um acidente, né, a criação do Sr. Oswaldo Aranha teve que ser interrompida. E como não havia outros criadores registrados da raça, a raça foi declarada extinta. Enfim, então eu muito jovem eu entrei em contato com essa história e fiquei pensando, né? Poxa, uma raça uma raça brasileira, né? Eu sempre fui um admirador das raças brasileiras. Uma história tão bonita interrompeu, né? E passados aí alguns anos, novamente, uma outra matéria da revista Cães e Cia falava aí de um certo, vamos dizer assim, né? Um certo ressurgimento de raças brasileiras, né, de interesse das pessoas por raças brasileiras. Ele mencionava, por exemplo, o dog brasileiro, o ovelheiro gaúcho, e uma dessas raças era o rastreador brasileiro, né? Então, passados mais uma etapa de anos, eu encontrei no interior do Rio de Janeiro alguns cães com características muito parecidas com o rastreador brasileiro. E me interessei, mais uma vez, de procurar, de entrar em contato com a raça. E aí adquiri meus primeiros exemplares. Foi isso. Eu tinha já tinha começado a criar fila brasileiro, terrier brasileiro, estava criando essas duas raças. E aí comecei a criar também o rastreador. E você sempre teve em mente focar nas raças brasileiras, ou isso foi ganhando forma com o tempo? Olha, era um interesse meu desde o início fazer um trabalho de preservação das raças brasileiras, atuar nesse sentido. São raças, acho que eu trabalho, são raças funcionais, né? Então, a perpetuação dessas características sempre foi um dos meus interesses. E o nome do canil Gazabar, ele vem de onde? Então, o Gazabar, ele
está relacionado ao meu nome do meio, né? Gaspar. E ele tem uma origem persa, e a origem do meu nome veio do persa Gazabar, que significa portador de um tesouro, né? E acabo sendo aí, criando 3 raças brasileiras, portador de 3 desses tesouros nacionais aí, né? Então, essa é a origem do nome Gazabar. Bacana. Então vamos entrar no valor das raças nacionais agora. Luciano, hoje você cria 3 raças com DNA nacional. Na sua visão, qual delas exige mais esforço para se manter viva e funcional? Olha, primeiramente, eu achei uma ótima pergunta, tá? Eu acredito que a maior dificuldade nesse sentido aí é com o fila brasileiro. Porque, veja bem, o fila, vamos fazer uma análise rápida aí do fila dentro da sinofilia. O fila é uma raça até já teve uma procura maior no Brasil, mas mesmo assim ela é uma raça muito procurada. Ela é uma raça grande, tá? Ela exige algum cuidado a mais com o seu desenvolvimento, com o controle de algumas doenças genéticas que afetam raças grandes, como displasia coxofemoral. E eu confesso que eu não tenho visto muitos criadores preocupados com isso. Então, eu te pergunto, já assim, como uma raça de grande porte, como fila, que se pressupõe-se que vai ser um cão que vai guardar, proteger grandes territórios, né? Porque o fila é considerado aí um cão de guarda territorial. É um cão que tem suas origens aí associadas a fazendas, né? Sítios, grandes Isso. propriedades. Como é que um cão de guarda vai cobrir grandes distâncias, grandes propriedades, se você não ter essa certeza que ele tem uma boa saúde ali articular, né? Uma boa saúde estrutural para fazer isso. E fora também as questões do próprio comportamento, né? O temperamento. Será que os criadores estão fazendo uma seleção do temperamento? Não existe hoje uma prova, né? Um teste de índole sendo aplicado na raça. E olha, eu não vou citar o nome, mas eu te falo, eu já vi em exposição de beleza um fila brasileiro correndo porque uma ave, uma maritaca, passou voando baixo e fez um barulho típico lá, né? Não sei se é grito, não sei como é que chama, mas a maritaca passou voando baixo na exposição e fez uma vocalização lá, e um fila brasileiro campeão soltou da mão do proprietário, desesperado de medo. Então você não espera isso de um cão de guarda, de cão nenhum, né? Cão nenhum. Menos ainda um cão de guarda, tá? Cara, é complicado, né? Não tem uma uniformização, mas eu acho que indifere de raça. São algumas raças que têm uma uniformização, né, Luciano? Mas a gente vê que no fila realmente está um pouquinho mais difícil. Olha, existem muitos criadores bons na raça fila brasileira. Tem. Muitos criadores bons, não são poucos, não. Mas o que nós precisamos é ter um interesse em perpetuar as boas características da raça. Se você não fizer um controle temperamento, se você não fizer esse controle, que infelizmente, se você for usar o controle da displasia coxofemoral, você vai acabar tirando de linha muitos cães belíssimos, né? O que talvez não haja muitas pessoas interessadas em fazer. Porque a displasia não tem como você adivinhar olhando. Você, para constatá-la, você precisa laudar o cão. E aí muitos acabam fugindo dessa situação, entende? Entendi. O rastreador já existe Ele não é um cachorro pequeno, né? É um cachorro aí de médio para grande. E eu tenho sido muito demandado aqui por
pessoas interessadas em fazer controle de javali, né? Porque o javali hoje ele é uma praga que tem assolado aí muitas propriedades aí, principalmente no sul e no centro-oeste do Brasil, mas já temos a presença de javali aí também no sudeste, né? São Paulo e Minas Gerais. E então eu tenho sido muito procurado aí por pessoas que têm tido as suas propriedades prejudicadas aí pela ação dessa espécie que é invasora, né? Uma O praga, né? javali não é nativo, né? Então ele precisa ter uma política, né? Precisamos ter um conjunto de ações para contornar esse problema. Cara, e sobre o terrier brasileiro, nosso Paulistinha, muita gente ainda vê ele como pet, mas nós sabemos que ele é um cão de função. Você acredita que a raça é subestimada nesse sentido? Acredito que sim, porque eu mesmo tenho alguns exemplares atuando como cão de faro, tá? Na detecção, eu tenho um cão da minha criação chamado Jair, que ele, inclusive, fez parte da... Ele foi com um dos grupos que atuou nas catástrofes lá das enchentes do Rio Grande do Sul, Ah, o que ano bacana. passado. Nós tivemos aí um terrier brasileiro naquela missão, né? Junto com o time aí do nosso querido aí, o veterinário, o Dr. Calmon. Então, teve um cão aí da minha criação que participou. O terrier brasileiro é um cão subestimado, sim. Ele poderia estar atuando, fazendo tanto resgate, atuando em busca de resgate, como também em aeroportos, né, e portos, farejando aí narcótico, farejando aí a presença de narcótico. E veja bem, se você está num ambiente de catástrofe com o cão, você vai ter uma série de dificuldades ali, tá? Dificuldade de você estar andando num terreno onde os cães podem se machucar, dificuldade de fazer transposição de obstáculo. E se você tiver um cão com um tamanho menor, desde que esse cão funcione, né, desde que esse cão trabalhe, você vai ter também uma facilidade de deslocar esse cão, colocando ele numa mochila, colocando ele sobre os seus ombros, colocando ele em barcos, entendeu? Por exemplo, é uma coisa que já um fila brasileiro você não conseguiria fazer, né? Sim. E os pastores, embora muito ágeis, né, muito prontos fisicamente para a missão, mas mesmo assim, né, dependendo da situação, eles podem ser interessantes ter cães menores, apoiando ou somando esforço ali com os cães pastores, que normalmente são usados nessa missão. É, eu tenho um amigo que é o Jorge Pereira, ele tá lá na Sim, França, né, fazendo um trabalho incrível lá. Lá tem uma praga muito forte lá que é o percevejo. Graças a Deus a gente não tem no Brasil. Bad E Bunny, ele, lá. e ele usa vários cães, né? Mas entre eles o que mais usa é o terrier brasileiro por ser pequenininho e poder entrar em todos os lugares lá. Você vê que até fora o nosso terrier brasileiro tem um destaque muito grande na sinofilia, né, cara? Como um herói, né? Uma ferramenta de trabalho muito grande, né? Eu gosto muito do trabalho do Jorge Pereira, inclusive, quando ele começou a treinar essa cadela, ela já era adulta. É. Tá? Eu vejo que alguns adestradores, no meu entendimento, os criadores eles precisam buscar mais parceria com os adestradores e vice-versa. Tá? Também acho, também acho. Eu vejo assim muito adestrador, alguns adestradores me procuram, porque eu tenho parceria com alguns adestradores. Aí alguns adestradores me procuram, eu vejo que aquele cara que eu chamo o cara de adestrador crente, sabe? Só quer saber do pastor. Quer saber do pastor. Essa foi boa, viu? Atrás de mim aqui. O cara quer pegar um terrier brasileiro, quer pegar um rastreador brasileiro e quer que o cachorro tenha as mesmas reações
as mesmas interações cognitivas de um pastor belga, de um pastor alemão de trabalho. São raças que já estão sendo desenvolvidas aí há mais de um século, tá entendendo? E com características totalmente distintas, porque os pastores eles foram criados, desenvolvidos para atender a diversos comandos, né? Trabalhando ali junto do homem, sendo conduzidos, né? Os pastores, num primeiro momento, eles foram desenvolvidos dessa forma. Já o Hound, por exemplo, ele foi desenvolvido de uma forma totalmente diferente. Quando você solta um Hound em um determinado local para ele caçar, uma matilha de Hound, então é um cão que ele trabalha em matilha, e eles vão conduzindo o humano até o objetivo, entende? Porque eles vão, os Hounds, eles urram. Via de regra, eles urram. Você está ouvindo aqui atrás dos meus cachorros, eles urram, eles emitem uma vocalização, é um latido diferente, né? É meio que um uivo assim, contínuo e muito grosso. Então, o que ocorre? O caçador, né, o proprietário, ele lança os animais no terreno e vai seguindo os cães. Na medida que os cães vão encontrando rastro, até eles visualizarem o objetivo, eles vão emitindo vocalizações diferentes, mais intensas. Então, ou seja, o sabujo, ele conduz o ser humano até o objetivo. É totalmente diferente do pastor. Então, quando você pega um filhote desse para você treinar, ele vai ter motivações diferentes de um pastor. Aí o cara joga lá a bolinha, o cão não se interessa, o cara já fala assim, não serve. Aí, pô, cara, mas esse animal foi desenvolvido para farejar, foi desenvolvido para procurar bolinha. O caçador não tem tempo para ficar jogando bolinha. Ele instintivamente, você tem que descobrir o que interessa esse animal para ele começar a farejar. Então, é um trabalho que o Jorge Pereira faz muito bem. O Jorge Pereira ele tem experiência com várias raças. Sim. E ele também desenvolve um trabalho interessantíssimo com o rastreador brasileiro. Sim. E, salvo engano, é Radar Pet, não é isso? É. Radar Pet foi um programa meio que. Acho que teve pouca atenção do público brasileiro. Foi um programa muito incrível, né, cara? Foi muito legal. Localizava outros cães, né? Outros animais, Isso. usando o rastreador brasileiro. Me parece que usava Bloodhound também, Sim. mas ele usava rastreador brasileiro. Aí você vê a importância desse trabalho. E poucas vezes você vê um criador, né, de rastreador brasileiro, de terrier brasileiro, mencionando a importância do Jorge Pereira. Para mim, é um profissional excelente, um cara humilde, acessível, tá? É mesmo. E presta um excelente serviço para a sinofilia, não só pela importância do trabalho que ele faz, como também na divulgação das raças brasileiras. E acaba divulgando, porque ele mostra, ó, esse meu cão aqui que está realizando esse trabalho é um rastreador brasileiro, é um terrier brasileiro. Então isso aí acaba sendo um trabalho importante, né, na divulgação das raças. Deveria, na minha opinião, ser mais divulgado pelos criadores. Você, a gente conversando sobre isso aí, você acha que, até fora da pauta aqui, você acha que os nossos, eu tenho uma opinião, tá? Você acha que os nossos adestradores, a nossa técnica de adestramento, ela precisa passar por uma reavaliação? Que é isso que você falou, todo adestramento, seja ele de guarda, seja ele de proteção, seja ele tudo, ele deriva lá do antigo Schutzhund, lá das técnicas de polícia. Você não acha que. E aí eu vejo o movimento já quebrando isso. Você, como criador que está no meio, você acha que isso aí realmente acontece? Ou são só impressões que ficam? Você está falando o quê? De uma renovação? É, não é renovação de técnicas, né? Olha, amigo, vamos falar assim, o adestrador. Infelizmente, nós temos assim no nicho
essa atividade ela precisa ser mais reconhecida. Sim. Então, essa falta de reconhecimento, ela cria muitas barreiras. Então, eu vejo, por exemplo, dentro do mundo aí do que é o adestrador, eu vejo mais top dos tops e vejo também muitas pessoas tentando começar e sem muita informação, sem muito acesso. É como eu te falo, os que eu chamo de crentes, né? Sim. O cara quer saber de pastor, mas a gente tem no meio do adestramento aí, como estou te falando, o Zomer, que é um camarada aí, que é o policial militar, assim como eu, e é um cara que desenvolve um trabalho interessantíssimo lá no batalhão de ações com cães da polícia. Eu vejo o Alexandre Calmon, tá entendendo? Tem o Davi, do Canil Gran Reale, que é um grande parceiro aqui de Maricá. Esses caras estão sempre... O Davi, ele veio recentemente, ele foi em Portugal fazer uma atualização, tá entendendo? E lá ele pôde ter oportunidade de fazer uma reavaliação das técnicas que ele estava usando para faro, tá entendendo? Então eu vejo assim, como tem esses três que eu citei, né? O Davi do Canil Gran Reale, o Alexandre Calmon, tem um trabalho aí importante aí de resgate que ele faz, né? De vítimas, quando tem essas catástrofes aí. Calmon pega a equipe dele e vai na direção, né? O Zomer. Então, esses caras estão sempre se atualizando, né? Sim. Vários outros aí estão sempre se atualizando, estão sempre buscando. Agora, infelizmente, como é que tem sido, como é que é a vida do adestrador hoje? Infelizmente, eu acredito que muitos adestradores acabam limitados a terem que ficar fazendo apenas ali ensinando madame a É. botar o cachorro para fazer, entendeu? Suas necessidades. Infelizmente, a profissão acaba muito restrita a isso. Então, a gente tem que procurar reconhecer mais esses caras, né? A necessidade, que as pessoas comecem a entender que ter um adestrador, contratar um serviço de um adestrador, é fazer um investimento até mesmo na qualidade de vida da sua família. Que à medida que muitas famílias têm cão, e muitas vezes, lembra daquela, por exemplo, vou citar aqui aquele filme Marley, né? Sim. Marley e eu. Pô, o filme mostra um cão, que história linda e tal, mas uma situação ali que poderia ter sido muito melhorada com a presença de um adestrador, não é isso? Então, o adestrador, ele é um profissional que ele tinha que ser mais procurado pelas pessoas, no sentido de entenderem que o cão pode ser uma ferramenta muito importante para fazer a segurança da família. O cão, se as pessoas estiverem bem, muitas vezes por aquela necessidade de manter a dignidade da família, né, e tal, Sim. ele acaba muitas vezes deixando projetos pessoais de lado para ter que fazer esses atendimentos, né? Então, veja bem, volto a falar, eu acredito que um bom adestrador, bem formado, ele é um profissional que ele pode nos ajudar tanto na gestão, no planejamento da nossa qualidade de vida, tanto na parte familiar, na parte recreativa, como na parte de segurança, tá? Então, precisamos reconhecer mais esses profissionais. Eu concordo completamente com você. Eu acho que você disse tudo aí, que são pessoas que, assim, querendo ou não, a nossa sociedade está mudando, né, Luciano? E nós estamos buscando, para o bem ou para o mal, nós estamos buscando muito apoio nos animais, né? Seja eles em quais trabalhos forem, seja como companhia, como, né, enfim. E para evitar o que está acontecendo, por exemplo, lá em Santa Catarina, deve-se dar muito mais valor ao adestramento, né? E aos profissionais de adestramento que dedicam a vida a isso. Se isso fosse feito algum tempo atrás,
não estaria acontecendo o que está acontecendo hoje, né, cara? A gente teria fortalecido nossa cultura sinófila no Brasil. Sim. Mas, enfim, vamos lá para o nosso terceira parte da nossa entrevista, porque eu também não quero tomar muito tempo, porque eu sei que você é uma pessoa ocupadíssima. Imagina, olha, eu quero, inclusive, aproveitar para te agradecer a oportunidade, tá, de estar aí me mostrando um pouco do seu trabalho, que eu preciso conhecer melhor, tá? Então, muito obrigado por essa oportunidade que você está me dando aqui, de eu estar no seu canal, humildemente tentando falar aí das questões, né, que eu enfrento aqui no meu canil diariamente. Então, tá, mais uma vez, muito obrigado Ah, por essa. que isso, Luciano. Eu já acompanhava o seu trabalho há alguns anos e via que você é é assim, porque é muito peculiar, né? Hoje você tem uma pessoa que cria algumas raças, não uma só, e todas serem raças nacionais. São poucas pessoas que fazem isso, né? São poucos profissionais que acreditam na sinofilia nacional. E eu gosto muito, eu sou um admirador muito grande das raças nacionais, de pessoas que trabalham nessa linha como você também, assim, eu acho Ó, louvável, assim. nós temos também o veterinário, o criador, o doutor André Saramago, do Canil Quizangas. Sim, Ele faz um trabalho, né, sempre me ajudou muito. Ele um criador muito experiente, principalmente também raças brasileiras. Ele sim, já criou fila, hoje ele cria terre brasileiro e pastor da mantiqueira. sim. Uma raça que você não conhece, procure conhecer essa raça, pastor da mantiqueira, tá? Interessante. Inclusive, nós temos vídeo de Pastor da Mantiqueira no canal, vou tentar colocar no card em cima agora aí, viu? É uma raça brasileira muito útil, tá, ao homem do campo e também ao homem da cidade, pelo Sim. trabalho que ela faz, né? Muito bom. O... Aliás, eu tenho duas, né? Tenho com o Pedro e tenho com o Gordo Chaves, né? Sim. E se você quiser, tá, os cards estão aí. Eu acho que eu vou conseguir colocar, viu, gente? Então, tô aproveitando esse momento, então, até para incentivar aí o pessoal a procurar, porque depois aqui eu vou procurar no teu canal e vou ver isso daí. É. O... Vamos aproveitar que a gente está falando de raça brasileira. Você é um cara que tem um canil grande, um canil considerável aqui no Brasil de raças brasileiras, um canil respeitado. E raças nacionais, né? E funcionais também, né? Você não se prende ao mundo pet apenas, né, cara? Você consegue viver eu não sei nem a palavra colocar, mas você consegue viver com dignidade criando essas três raças? Eu sei que você não vive disso, não é o seu métier. É, mas você acha que uma pessoa acreditar na criação de raças nacionais, ela teria êxito financeiro? Não, dificilmente. É porque, como é que eu vou te falar? Nós precisamos desenvolver ou melhorar. Como é que eu vou te falar? O brasileiro ainda tá aprendendo a valorizar o que tem, sabe? Sim, Então você vai ver assim, por exemplo, muitas vezes as pessoas que me procuram pagariam 3.500, por exemplo, R$ 4.000 num filhote de Foxhound americano ou sim. Foxhound inglês, que também são hounds, né? Muitas vezes sem saber se o cão tem pedigree ou se conhece os antepassados do cão. Dariam aí 4.000, 3.000 e pouco num Foxhound, mas torce o nariz se eu for oferecer o filhote de rastreador brasileiro a 2.500, sabe? Por mais que eu tente explicar que meus cães, eu faço laudo de displasia de cotovelo e de quadril, que eu faço controle de DNA, de doenças, né? Doenças genéticas.
Então, por mais que você tente explicar isso aí a muitos consumidores brasileiros, nós ainda estamos desenvolvendo essa mentalidade, sabe? Então, o cara, às vezes, ele prefere adquirir ali um cão, né, de uma raça estrangeira a um X valor do que adquirir ali uma raça brasileira num valor menor. Né? Você vê aí, por exemplo, algumas raças que eu não consigo nem entender por que tem certa popularidade aqui no Brasil, e você vê aí, pela origem controversa, né? Vou falar assim, sem presa canário, por exemplo. Presa canário, desculpa, mas da mesma forma que tem criadores de alto gabarito no Brasil, tem muita gente também que está utilizando cães aí que não são presa canário, vendendo como fosse presa canário. Então, uma coisa é aquele criador que traz uma raça estrangeira, que cria, tá entendendo? Cada um sou cada um. Outra coisa é um cara que usa cães mestiços, vendendo como se fosse aquilo ali, né? E muitas pessoas compram, pagam pela propaganda sem procurar saber se aquele cão ali é aquilo ali mesmo que ela está comprando. Então, dentro disso, eu vou até botar também, tá, não só o criador brasileiro, mas o criador sério que trabalha com uma raça estrangeira, ele passa por isso aí. Muitas vezes nós somos preteridos por quem às vezes paga até caro, mas está comprando não sabe o que está comprando. É. Eu ia até dar esse exemplo, por exemplo, do Fila, né? Que é uma raça nacional, que é adaptada ao país, né? Que tem toda sua resistência física, imunológica e às mazelas do nosso ambiente. E é preterido aí no lugar de um presa canário, de uma outra raça exótica, e que por muitas vezes, não estou falando no geral, né? Claro, não estou generalizando, mas por muitas vezes perde em qualidade de proteção, perde em qualidade de função para uma raça nacional, né? Acho que passou da hora da gente se levantar e gritar pelo que é nosso aí. Foi uma boa análise que você fez, ô Luciano. Tem espaço para todos, sabe? Eu acho que Sim, tem espaço, sim. Eu respeito quem faz um planejamento aí, traz uma raça lá de fora para cá. É um nicho diferente. sim. Mas o que eu vejo muitas vezes são pessoas que pegam ali, tá dizendo que está vendendo uma coisa, mas não é aquilo que está vendendo, sabe? Ou às vezes está vendendo também com uma carga negativa muito ruim, né? Não está fazendo Por exemplo, o Rottweiler é o pastor alemão, eles são raças que tiveram problemas de saúde, mas que foram controladas, muito bem controladas, né? Agora, outras raças mais exóticas, muito mais caras, não passam por esse processo de seleção e é vendido como uma raça pura e às vezes tem. Ah, tem de tudo lá, né? O pessoal fala que é encartar, né? Tem muito encarte ali no pedigree. E hoje você vê as pessoas, elas vão. Bem, cada um sabe o que faz com o seu dinheiro, né? Mas você compra aí um filhote de Lulu da Pomerânia, R$ 5.000. Sim. Filhote, não desmerecendo, não faz o que quer com o seu dinheiro. Mas aí, quando você vai falar da criação de cães de guarda, você não consegue recuperar durante a venda do seu filhote o valor que você tenha investido, por exemplo, em boas instalações para os cães, tá? É. Bom acompanhamento veterinário, bom acompanhamento de um adestrador. Então você não consegue, porque você dificilmente vai conseguir convencer as pessoas a pagar 2.500, 3.000 no filhote, sabe? E você vai tirar aí, pô, que é 2.500 ou 3.000. Se você está considerando que isso aí é um investimento, né? Você vai ter um cão e você tem como comprovar que ele tem que ele tem muito potencial para o trabalho e aquele criador ele ainda oferece soluções de continuidade, né? Por exemplo, eu sempre gosto de atender os proprietários dos cães, das pessoas que compram cão comigo,
até enquanto esse cão existir, eu estou procurando ajudar no atendimento dele. Seja indicando um adestrador, tá? Seja promovendo o cão de alguma forma, se fortalecendo. À medida que os criadores eles começarem a valorizar o trabalho do outro, à medida que os criadores começarem a valorizar o trabalho dos adestradores, que os adestradores começarem a procurar os criadores para adquirirem seus cães, a gente vai se fortalecendo. Eu concordo com você, viu, Luciano? Acho que é isso aí mesmo. Infelizmente. Vamos falar agora da terceira, bloco 3 aí, nosso. Não sei se vocês estão gostando desse Sim, novo formato aí de divisão. Então, nesse bloco, eu queria fazer algumas perguntas sobre criação e criar campeões. sim. O Basalto é um verdadeiro ícone aí da raça rastreador brasileiro. Ele é campeão mundial, foi destaque no ranking da CBKC. Como foi chegar com ele nesse nível? Olha, o Basalto foi assim, como é que eu vou te dizer? Para mim foi uma grata surpresa ele ter se tornado campeão, porque eu, quando fui adquirir os meus cães, normalmente eu penso assim, eu estudo a linha de sangue, vejo quais são os exemplares que me interessam, e ali eu começo a tentar ver ali, né, se esse cão deu bons descendentes e tudo mais. E ali eu começo a minha jornada de tentar adquirir um filhote daquela linhagem específica ali. Então, quando eu comecei a pesquisar recentemente o rastreador brasileiro, conforme eu te falei, eu, quando criança, tinha visto reportagens na revista Cães. Depois, eu fazendo uma viagem como criador pelo interior do Rio, eu identifiquei, né, alguns cães com característica muito parecida com o rastreador brasileiro. Eu tenho um amigo, né, um parceiro, né, Pereira, que ele sempre criou cães, ele foi criado no interior. Durante a infância dele, ele também criou cães muito parecidos com o rastreador brasileiro, que ele utilizava lá não para caçar, né? Ele tem uma visão muito interessante de cão de caça, que é o seguinte: ele gosta de soltar o cão no terreno para ver a habilidade do cão de rastrear, né? E ele não caça, mas ele gosta de ver o cão rastrear, né? Ali o odor do animal. Então, quando eu fui encontrando cães no interior com essas características, eu comecei a pesquisar. Então, já sabia, né, que já tinha um movimento, né, e teve inclusive um grupo que começou a trabalhar, divulgar mais isso. O GARB, né, um grupo aí de criadores de rastreador brasileiro, começaram a fomentar, né, começaram a procurar que o rastreador fosse novamente aceito pela CBKC. Então, nesse interim, que a raça já tinha sido novamente reconduzida para a CBKC, né? Aí eu vou entrando, né? Idos aí de 2017, 2016, 2017, eu encontrei um cão que achei que tinha uma estrutura muito boa, que era o Guaraná RB do Mundurucânia. Veio do canil lá do... Oh, meu Deus. Cara, me fugiu o nome do proprietário, mas é o canil Mundurucânia, é o canil do Amazonas, tá? O proprietário é um veterinário, é uma pessoa bem atuante na raça. Então, através desse cão, o Guaraná RB Mundurucânia, eu vi que aquelas características físicas dele eram muito interessantes. Eu comecei a procurar descendentes desse cão. Então, eu achei o canil Serra da Mantiqueira, eu adquiri o pai do Basal, né? Adquiri esse cão aí, que é o Dínamo da Serra da Canastra, né? Do Ivan, proprietário do canil Serra da Canastra. Então, adquiri o Dínamo, que era é um cão muito bonito, tem uma estrutura muito forte, e hoje ele vem a ser, o Dínamo, um dos reprodutores mais usados aí da raça, porque o Dínamo ele tem filhos espalhados pelo Brasil na PM
em polícias militares. No Uruguai, tem 2 filhos dele, uma filha dele atuando na Polícia Nacional do Uruguai e um filho dele atuando lá com um adestrador uruguaio. Ele tem aí pelo menos 20 filhos atuando em PMs e bombeiros do Brasil e do Uruguai, Dínamo. E adquiriu uma fêmea chamada Gris, né, que o Dínamo tinha pedigree. A Gris, eu tive que tirar o pedigree dela. Tá? Adquiri a Gris em São Paulo, de um caçador. Então, cruzando esses 2 cães que tinham uma ótima estrutura e que tinham aí, que vinham de linhagens de caçadores, eu tive aí uma ninhada onde saiu o Basalto. Né? O Basalto ele foi treinado inicialmente para ser um cão de busca e resgate. Tá? E como eu estava vendo uma criadora amiga minha, a Karina, do canil Família Uki, ela estava fazendo um trabalho com a cadela dela chamada Pit RB do Mundurucânia e estava divulgando bastante a raça, né? E ela estava assim, tinham outros criadores levando em exposição também, mas eu via que ela estava fazendo um trabalho muito interessante, né? E eu achei que levando o Basalto em exposições, eu ia conseguir ter uma boa divulgação para a raça também. A raça ia ter mais um cão, né, sendo mostrado ali. E para mim foi uma surpresa quando comecei a levar o Basalto e ele começou a se dar muito bem nas exposições, né? Vencendo várias colocações aí de grupo. Tivemos essa oportunidade de participar da exposição mundial e ele ganhar. Então o Basalto ele não foi selecionado para isso, tá? Para ser um cão de exposição. Ele deveria ser um cão exclusivamente um cão de busca, mas acabou se dando melhor como cão de exposição do que como cão de busca. Aproveitando esse gancho, eu queria que você falasse para nós, você que participa de exposições, prova de faro, eventos técnicos, né? Enfim, qual o papel disso, de todas essas frentes, na evolução da criação e principalmente na evolução da sua criação? Olha, eu acredito que nós, quando criamos, a gente tem que procurar criar o melhor. Quando você tem a oportunidade de participar de evento, se tudo ocorrer do jeito que tem que ocorrer, você tem a oportunidade de fazer intercâmbio com outras pessoas, entrar em contato com outras formas de fazer, onde você avalia se o que você está fazendo é eficaz ou não, tá? E você tem a oportunidade também de ver o seu trabalho sendo avaliado por outros profissionais. Porque se eu apenas avaliar o meu plantel, eu corro um sério risco de estar sendo limitado. Minimamente falando assim, eu corro um sério risco de estar sendo limitado. Agora, quando eu submeto o meu trabalho ao crivo de outros profissionais, né? E quando você leva para uma exposição, quando você leva para um evento desse, nós participamos no ano passado do primeiro torneio de cães de polícia em Maricá. Foi uma iniciativa aí do Davi, do Canil Gran Reale, também com o Zomer, que eu volto a falar, é um adestrador, é policial militar aqui no Rio de Janeiro. Então, eles dois, mais um grupo de outros adestradores, eles desenvolveram aqui em Maricá, Rio de Janeiro, ou seja, longe, né, dos chamados circuitos aí do nicho, né, não foi na cidade do Rio de Janeiro, nem em São Paulo, foi aqui em Maricá. Fizeram o primeiro torneio de cães de polícia. E ali você consegue, de repente, um adestrador que está fazendo um trabalho muito interessante, numa cidadezinha daqui da Baixada Fluminense, ele vai ter a oportunidade de trocar ideia com outros caras mais experientes, né? Mostrar o trabalho dele. Então, eu sou muito favorável a essas provas nesse sentido. Embora a exposição de beleza ela seja motivo de muita crítica, e eu volto a falar, não é meu interesse, como se diz, não é a finalidade da minha criação, tá?
Mas se as exposições de beleza fossem feitas do jeito que elas foram planejadas, do jeito que está no papel, você conseguiria ver uma exposição de beleza muita coisa interessante sendo julgada, inclusive temperamento. Porque, veja bem, nas exposições de beleza, um cão muito tímido ou muito agressivo, ele tem que ser retirado de pista. Tá? Muitas raças, elas têm ali um parêntese no seu padrão, fala, olha, essa raça aqui, para obter o título de campeão internacional, ela tem que passar por um teste de índole, pela avaliação de temperamento. Aí eu pergunto, será que isso é feito? Você está entendendo? Então, eu penso que os eventos de beleza têm que existir, tá? Como forma de você divulgar a raça, como forma de você mostrar o seu trabalho, mas elas não são o mais importante. Quanto a isso também, eu quero lembrar que a CBKC, embora está começando devagar, eles estão começando a fomentar mais provas de adestramento, tá? Inclusive, o ano passado, um cão da minha criação, o Terrier brasileiro, ele obteve o título de teste cão sociável. Teste cão sociável é uma prova onde o cão precisa mostrar que ele atende bem a comandos básicos de obediência e que ele consegue, o seu proprietário consegue transitar com ele com segurança, né, em praças públicas, em locais onde tem outros animais. Então, eu vejo que a CBKC também, para a Confederação Brasileira do Kennel Club, ela também está tentando buscar públicos novos, mas que precisam ter uma adesão maior. Vou te falar não só de criadores, mas também de donos particulares. Você tem um cão, né, que tem um bom cão em casa, um cão de raça, adestre seu cão, a oportunidade de você ter também uma convivência melhor com ele, de poder ir num parque com a família, sabe? Criar memórias, né? Eu também concordo com isso. O movimento que a CBKC está fazendo tardiamente, mas está fazendo e está sendo louvável essa busca aí pelos cães, pela volta da função dos animais, né, cara? Tudo bem, eu posso ser apaixonado por um Greyhound, não usar ele para corrida, mas eu acho que ele tem que continuar tendo as potencialidades que ele teria se ele fosse corredor. Ele tem que ter o pulmão ainda capaz de ventilar tudo aquilo, e uma outra raça, sei lá, que o Terrier brasileiro ele seja capaz de pegar rato, né? Porque é um cão, foi um cão ratoneiro, eu acho que pô, é muito importante isso. Você sair só da beleza. Tudo bem, tem cães que são para beleza mesmo, né? São para companhia, né? E você quer que a sua companhia seja bela, né? Mas ela tem que ter uma função, né? Que é a melhor, acho que a melhor régua de saúde, de beleza e de tudo é a funcionalidade do animal, né? Você falou tudo agora, é uma frase que eu costumo usar em algumas postagens que eu faço, a frase do capitão Max von Stefanitz, né, que foi foi o arquiteto aí do pastor alemão, né? Que a funcionalidade ela é o verdadeiro critério, né, É. de beleza. Então, o foco tem que ser a funcionalidade, tá? É interessante que você use naqueles cães que vão perpetuar a espécie, né? Esses cães precisam ter uma ótima saúde, esses cães precisam ser bonitos, mas isso aí é importante num grau secundário, né? A funcionalidade é o norte. O cão precisa ter estrutura, temperamento, drives, né? Para a função qual foi destinado. Nós temos, por exemplo, lá em Portugal, Espanha, tem
testes de aptidão natural, agora não vou lembrar o nome, que são para cães podengos que eles têm lá. Podengo ibicenco, podengo ibérico, agora não vou lembrar o nome. Podengo português. Então, eles têm testes para avaliar justamente o que você está falando aí. A capacidade do cão dele seguir pistas, dele encontrar. Eles não. Eu não posso te afirmar exatamente que eles vão predar a presa, sabe? Mas são feitas avaliações para ver se o cão é capaz de identificar e rastrear a presa e a habilidade dele de executar essas tarefas. Eu acho que é um caminho, né? Por exemplo, né? No Brasil, nós temos lá no Nordeste o Boca Preta sertanejo, com sertanejo. A caça de tatu é proibida. Como pesca de alguns peixes também é proibida. O que o pessoal lá fez? Vamos fazer a caça esportiva. O cachorro ele localiza o tatu, o tatu é preso e solto, entregue na natureza novamente. Com isso tem estudo, tá, gente? Depois eu coloco aqui. Com isso, a população de tatu voltou a crescer em níveis satisfatórios lá no Nordeste, por conta dessa prática. Então, às vezes, sei lá, o pessoal acha que. Eu não sei, cara, mas assim, por exemplo, vamos acabar com a caça. Puta, eu acho o contrário, né? Vamos fazer tal coisa. Eu assim, acho que tem que ser visto com outros olhos. Sim. E uma das coisas é isso, a funcionalidade dos animais, cara. Se a gente seguir com o. Se a gente seguir, né, com a função primordial dos animais, a gente vai estar não só preservando aquela função, mas preservando todo o meio a qual ele existe, né? Sim. Uma outra pergunta aqui que eu queria fazer muito para você, porque eu sou admirador da sua criação, principalmente de terra brasileiro, se eu tenho que. Antes disso, você mencionou o Ivan, tem aqui, vou dar o jeito de colocar o card. Eu já conversei com o Ivan sobre rastreador brasileiro. Tá aqui, o Ivan é um grande amigo meu. Tá em algum lugar aqui na tela, o cardzinho da conversa que eu tive com ele, tá? Então, voltando à pergunta, como é o seu processo de seleção aí do canil? O que é essencial para você reproduzir animais e matrizes? O que é essencial para você ter um. Vou melhorar a pergunta. O que é essencial para você em uma matriz e o que é essencial para você na reprodução? Olha, essa com relação a tanto a matriz como o padreador, é uma boa pergunta que você fez, porque eles precisam, na verdade, você avaliar o resultado, você avalia num primeiro momento as características físicas e psicológicas dele, se correspondem àquelas características. Porque, assim, quando eu me interesso por um cão, até eu ver se esse cão vai ser meu reprodutor, na verdade, eu me interessei lá pelos pais ou avós dele, tá entendendo? Como foi o Guaraná. O Guaraná, na verdade, eu me interessei primeiro pelo pai do Guaraná, que era um cão chamado Radamés, né? Aí, do Radamés eu achei o Guaraná. E ali comecei a adquirir no filho, né, do Guaraná. Então, a mesma coisa. O filhote que nasce aqui, normalmente ele já está sendo observado, eu já estou observando lá o avô dele, a avó dele lá atrás. Começo a ver aqui naquele momento, se, por exemplo, se é um rastreador brasileiro, eu vejo ali como ele se comporta diante de novos desafios, né? Eu sempre peço auxílio de adestradores. Eu gosto de aplicar os testes que eu vejo o pessoal de polícia, né? Mas que não são testes definitivos, para ver a sensibilidade daquele animal ao toque, se é um cão que ele aceita ser manipulado ou se ele é melindroso ao toque, entende? Então, a partir disso, se eu vejo que ele tem, sendo avaliado aí por um adestrador, se ele tem interesse de trabalhar, às vezes o cão ele
não tem não é um cão de trabalho, não tem não tem interesse de ter interações, sabe? Então não tem drive, você não vai conseguir estimulá-lo ali nem com brinquedo, nem com alimento para ele poder exercer especificamente ali a missão, a função. Ver se esse cão é bem sociável. Então a partir desse momento você vai e começa a avaliá-lo, né? No primeiro momento, se esse cão ele parece bom para reproduzir, eu tiro faço o laudo de displasia. Então, estando ele liberado ali pelo veterinário, faço a reprodução e observo o resultado dos filhotes. Por exemplo, o basalto, para mim, ele está aprovado como reprodutor agora, porque a filha mais velha dele, a Fagulha, eu deixei com o criador de Uberaba, um amigo meu, um parceiro, Pedro, do canil Fazenda Jequitibá. Fazenda Jequitiba. Ele treinou a cadela e ela caça javali. Depois, o mesmo amigo, Pedro Oliveira, ele levou a Fagulha para uma exposição e ela obteve um ótimo resultado, né? Então, a partir daí, eu estou vendo que os filhos do basalto estão conseguindo ter, né, uma boa aceitação aí por parte de adestradores, para a parte de faro. Estão com uma estrutura interessante. Agora sim eu posso usar tranquilo esse cachorro aqui como reprodutor. Entende? Então, é uma contínua avaliação. Porque, às vezes, o cão ele tem uma morfologia excelente, tem um temperamento excelente, mas não reproduz aquilo que ele tem. Não passa, né? Não passa. Isso aí é triste, mas acontece. Tá? Sim. O cão é maravilhoso trabalhando, mas ele não passa aquelas características que ele tem. E hoje eu vejo que o basalto tem essas características. O pai dele é um reprodutor aí, o Dínamo, ele tem aí, ele reproduziu com 6 ou 7 cadelas diferentes. Em todas elas ele teve excelentes resultados, né? Então, à medida que você vai ver o cão, você cruzando ele com fêmeas diferentes e dando bons resultados, aí você voltando a repetir cruzamento com essas fêmeas, e você vê que teve ali bons resultados, você pode atestar, esse cão aqui é um bom reprodutor. Que bom, cara. Ah, tá aberto lá, que bom. Ô, Luciano, vamos olhar agora para o futuro. O que você acha que ainda é o maior desafio para quem quer criar raças brasileiras com seriedade? Então, no meu entendimento, o criador que se dispõe a trabalhar com raça brasileira, ele precisa ter uma paciência para entender que esse é um nicho que não obteve ainda um reconhecimento, sabe? Então, é o que a gente tinha conversado ali, que você tinha falado também. Nós temos uma presença de raças estrangeiras que eu não acho ruim. Eu acho que à medida que tem criadores trazendo raças estrangeiras para cá, você acaba tendo uma diversidade dentro da sinofilia que é bom, né? Mas com relação... O que eu entendo é que tem espaço para todos. Mas o que eu vejo é que o criador hoje, que se dispõe a criar raça brasileira, ele precisa estar disposto a investir no desenvolvimento de uma mentalidade das pessoas entenderem o valor das nossas raças brasileiras. Tá? Aí é a pergunta de 1 milhão, tá? Eu quero saber também. Como é que eu faço para as raças serem mais reconhecidas? É participando de evento, sabe? É divulgando mais? Eu tenho usado essas estratégias, tá? Participar de eventos, estar sempre trocando ideia com outros criadores. Por exemplo, nós temos aí, como eu te falei, a Karina, do canil Família Uki. Ela, a princípio, ela é uma expositora, ela cria
Chihuahua, aí ela tem também rastreador brasileiro. Ela doou vários filhotes da cadela dela, a campeã Pit do Mundurucânia. Ela enviou a cadela do Sul para cruzar aqui no Rio de Janeiro com o cão da minha propriedade, que é o Dínamo, tá? Deu uma ninhada maravilhosa e ela doou, salvo engano, cara, 6 filhotes, 5 ou 6 filhotes, para polícias e bombeiros. E os cães já estão dando resultado, tá? Cães que estão atuando em bombeiro e polícia como cão de faro, em polícias e bombeiros do Paraná, do Rio Grande do Sul, tá? Então, isso aí eu fiz também. Eu doei um macho para estar na Polícia do Rio, que é o Águia, um para a Polícia de São Paulo, doei depois uma fêmea para o Bombeiro de São Paulo, né? A Karina Uke, agora ela doou aí 5 ou 6 filhotes. Uma ação maravilhosa dela, né? Então, temos aí vários criadores tentando se unir de alguma forma. Temos o nosso amigo Tiago Vaz, ele é o presidente aí do Conselho da Raça, junto à CBKC, tá? Cara interessante aí para você entrevistar depois, tá? Porque ele é juiz, tá? De provas de beleza da CBKC, e ele tem aí uma visão interessante, né? Porque assim, como eu te falo, eu não sou meus cães frequentam exposição, tá? Mas eu não me sinto assim, eu não sou daquele nicho. Sim. Eu acho importante que meus cães passem por aquela avaliação ali. Agora, sendo franco contigo, eu não sei se eu levaria um dos meus filas para participar de uma exposição de beleza na CBKC, entendeu? Porque eu já acho que aquela exposição ali para o fila, eu sei que tem cães de guarda que participam daquelas exposições ali, mas eu não, enfim, eu não gosto dos meus cães de guarda participando de exposições onde o árbitro toca neles, entendeu? Sim. E a exposição da CBKC, infelizmente, ela tem esse procedimento. Isso aí não alija o temperamento de um cão de faro, de um cão ratoneiro. Isso aí não vai, né? Mas um cão que eu uso como cão de guarda, eu não vou mostrar para o meu cachorro que um estranho tem que meter a mão na boca dele, entendeu? Então, por esse motivo aí, eu particularmente não levo meus filas nas provas da CBKC. Mas as outras 2 raças que eu crio, eu levo. Bacana. Vamos lá, para quem está começando agora, o criador jovem, né? Que quer seguir esse caminho, com ética, claro, né? Sem ética não dá. Qual é o conselho que você deixa? Difícil, você fez. Olha, tudo que você vai fazer na vida, você tem que saber se vale a pena. E quando você começa a criar, muitas pessoas vão te mostrar que não vale a pena criar raças brasileiras. E essas pessoas, muitas vezes, não é que elas querem te atrasar, não. Às vezes querem até te ajudar, tá? Você começa criando o terreiro brasileiro, aí você vai e comenta com outro amigo criador. Poxa, não está tendo saída. Aí o amigo vai e fala, pô, cara, eu tô criando o Jack Russell e tô aqui com uma fila de pessoas interessadas. Sabe? Se você cria raça brasileira, você vai ouvir isso o tempo todo. Pô, você tá criando fila? Pô, eu tô criando aqui São Bernardo e tem uma fila aqui de pessoas. Não desmerecendo quem cria outras raças, mas você tem que estar muito disposto a, a ver mesmo se vale a pena. Que você vai ouvir isso o tempo todo. Que uma raça estrangeira ela vai ter uma saída melhor do que aquela raça que você está criando. Então você tem que ter seus objetivos muito claros na sua cabeça. Profissionalizar cada vez mais, e isso não é barato. Você pode ter uma estrutura modesta para criar seus cães. Tá? Eu não sou rico, eu sou funcionário público, eu sou policial militar. Eu não tenho lucro com a criação, mas sendo bem franco com você, eu acho que o criador ele deveria ter lucro, sim. Eu não acho errado o criador que ele tem lucro com a criação.
Porque todo o propósito nosso ele tem que prosperar, concorda comigo? Concordo totalmente. Totalmente, cara. Então, eu aconselho aí, eu recomendo para quem for começar a criação, se profissionalizar o maior, sabe, o mais possível, no sentido de saber tornar o seu negócio rentável, lembrando que você não pode perder isso de vista. O seu negócio, se você é criador, é fazer com que aquela raça ela perpetue dentro da função para o qual ela foi criada, né? Você não vai conseguir, pô, se você é criador de Bull Terrier, óbvio, você não vai ficar selecionando cão para rinha, mas aquelas características ali que fizeram que o Bull Terrier se tornasse uma raça, o gameness, né? Resistência física, a altivez que esses cães têm, essa história maravilhosa que esses cães têm, você não pode sacrificar isso em busca só da estética, né? A estética, como eu já falei, estética é importante, sim, mas é num grau secundário ou terciário, né? Cara, que aula aí agora. Pessoal, foi uma honra ter você com a gente aqui. Muito obrigado por compartilhar tanto conhecimento, por compartilhar histórias e suas vivências, cara. Queria que você deixasse aqui os seus contatos, compartilhar onde encontrar o seu trabalho e, claro, né, deixar aquela sua mensagem final aí, Luciano. Tá bom, amigo. Olha, meu telefone aí, né, prefixo 21 98 174 9813. Eu estou aqui agora em Maricá, aqui no Recanto do Itaipuaçu. Estamos criando aí. Agora eu não tenho filhotes de fila, né? Voltei em breve. Mas eu tenho aqui ninhada de rastreador brasileiro e de terrier brasileiro. Tenho cães aí sendo preparados para busca das duas raças, tá? E para detecção também. E trabalho aí, faço essas parcerias, né? Com o pessoal aí, a Karina Uck, o Alisson Santos, que está com um cão da minha criação, lá no Nordeste, está divulgando. O Alisson Santos é um adestrador, handler, está fazendo um trabalho interessante lá no Sergipe, tá? E ele está com o cão da minha criação, o Dom Juventino RB do Gazabá. Foi campeão ano passado, é irmão do Basalto, tá? E é isso, tá? O pessoal do Canil Gran Reale aí também sempre me dá um suporte aqui em Maricá, o Davi do Canil Gran Reale. Amigo, eu gostaria de estar olhando, de estar pesquisando mais o seu trabalho. Te agradeço a oportunidade de você estar aqui divulgando o meu trabalho. Agradeço a oportunidade de estar, de alguma forma, colaborando um pouquinho com o teu trabalho. E vamos aí em busca de uma sinofilia melhor. A CBKC poderia trabalhar muito melhor, mas também está começando a apresentar alguma coisa. Precisa ter adesão. As pessoas aderirem aí ao teste cão sociável, ao BH, né? O BH é aquela prova básica de adestramento de cão acompanhante. Sim. Nós que temos cobrado tanto, pedindo tanto a CBKC, a gente precisa também aderir quando eles mostram um trabalho que pode ser aproveitado por outros adestradores, né? Então, tipo assim, precisa melhorar muito a CBKC. Então, no que cabe a mim como criador, o que eu puder ajudar, eu vou ajudar. Entende? Então é isso, meu amigo. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade aí. Obrigado, Luciano. E se você ouviu até aqui, você esteve até aqui, compartilhe esse vídeo, curte, né? Faz todo aquele protocolo. Se você ama os cães e valoriza seus animais, acesse o link aí embaixo, Vet Growth, cara. Fortalece a saúde do seu animal. E se o assunto é crescimento, e o crescimento é com sempre o melhor aditivo para o seu cão. É isso aí. Muito obrigado. Muito obrigado, Luciano. Valeu, meu irmão. Tamo junto.